Hoje, 2 de dezembro, é o Dia Nacional das Relações Públicas. O profissional da área é responsável por planejar e desenvolver de forma adequada a comunicação das organizações e a interação dela com os públicos de interesse. E é para falar mais sobre o papel, os desafios desse profissional, além das possibilidades de atuação no mercado de trabalho, que nós recebemos Lauro Dávila, professor do curso de RP da Unicinos, também com a gente Adriano Xavier, aluno egresso de Relações Públicas do Gabinete da Reitoria, aqui da Universidade, e ainda Evelyn Zilk, estudante de RP e Relações Públicas do Instituto Humanitas Unicinos. Olá, sejam bem-vindos à Conexão. Olá, sejam bem-vindos, tudo Olá. bem? Bom, para a gente começar, então, professor Lauro, a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre o papel do Relações Públicas dentro das organizações, né? Qual é o papel central dele? O papel central do profissional de relações públicas é transformar interações, nós estamos aqui numa interação, né? Transformar interações em relacionamento, né? Uma organização interage com diversos públicos, né? Grupos de interesse que com essa organização mantém relacionamento. Então, cabe ao profissional planejar e sistematizar essas interações de modo a transformá-las em relacionamentos de qualidade. Bom, então, Adriano, por que você escolheu essa profissão? Pela facilidade de trabalhar com o público, pelo fato de se comunicar com diferentes públicos, acho que a comunicação foi meu ponto-chave. Eu buscava uma profissão que eu pudesse estar interagindo com diferentes pessoas, diferentes públicos, organizações, enfim, com todas as áreas. E Evelyn, o que te motivou também a fazer Relações Públicas? Bom, um dos grandes fatores é que é uma profissão muito dinâmica, versátil. Eu gosto dessa questão de não ser metódica dentro de uma profissão, né? Então, assim, nas aulas de relações públicas nós temos contatos com diversas outras áreas da comunicação. Isso faz com que o aprendizado seja muito amplo, assim, tanto dentro de uma visão de uma agência quanto de uma própria organização. Isso me motivou bastante, assim, né? Bom, e a Evelyn, ela já atua na área também, né? Então, fala um pouquinho pra gente como é que também vivenciar a prática dessa profissão que você escolheu. Bom, lá no Instituto Humanitas, além do amplo conhecimento de outras áreas, né, a profissão, eu tive um amadurecimento muito grande, porque eu entrei no curso em 2011, comecei a atuar lá logo depois, uns meses depois. Então, foi um crescimento, assim, eu olho para trás e vejo como é importante, né, tu já atuar na área, ou num estágio, ou numa profissão que seja de relações públicas. Eu acredito, assim, que o meu papel lá dentro é reforçar a imagem, né, do Instituto Humanitas, sempre vinculando ele à universidade, trazendo contato com todos os públicos, tanto acadêmicos quanto o público em geral. Então, isso é bem importante, assim, né, esse contato que a gente tem, que fortalece os relacionamentos e a visão do IHU, porque quando eu falo em nome do Instituto e não em meu nome, né? Isso é sempre importante a gente lembrar dentro da profissão, né? Que a gente representa uma instituição. Claro. Bom, e o Adriano, então, já é formado desde 2008. A partir de 2010, começou a atuar como Relações Públicas aqui na universidade, né? Você já imaginava que poderia construir, então, uma carreira dentro da própria universidade? Não, eu não imaginava. Eu iniciei trabalhando na universidade numa área totalmente diferente. Eu iniciei trabalhando no estacionamento, que na época era coordenado pela Cooper Park, não era Safe Park. Passado do estacionamento, eu fui migrando para outras áreas da universidade. Passei pela Unitec, passei pela gerência de registros, passei pela antiga gerência de assuntos estudantis, que hoje é gerência de atenção ao aluno. Na gerência de atenção ao aluno, coordenei a parte geral das formaturas. Deste passo, digamos assim, eu fui convidado a, então, assumir na reitoria como Relações Públicas no gabinete da reitoria pelo professor Beto e a atual função que eu exerço hoje dentro da universidade. Conseguiu ir se destacando ali, pouco a pouco. Bacana, né? Bom, professor, e dentro do curso de RP, quais as competências e possibilidades que são desenvolvidas com os alunos? Como eu disse, então, transformar interações em relacionamentos, né? Fundamental para isso é se trabalhar com planejamento, né? Então, o Relações Públicas planeja isso, faz com que decisões sejam tomadas com antecedência de modo a minimizar
as chances de erro, né? Eu tenho satisfação em dizer que os 2 colegas aqui hoje foram meus alunos, inclusive a Evelyn é minha aluna, né? E essa atuação, essas competências, enfim, elas são tanto obtidas nas aulas teóricas quanto na prática, porque o aluno do curso de Relações Públicas, ele tem a possibilidade de estagiar já desde o início do curso. Então, como eles mesmos disseram, eles vão fazendo uma trajetória dentro das organizações, quando isso é possível, como foi o caso aqui do Adriano, mas também em vários tipos de ambientes organizacionais, em vários tipos de organização. Quanto mais experiência o aluno adquire, e confrontando a teoria que ele aprende em sala de aula com a vivência prática, mais qualificação, mais competências ele vai reunindo para a atividade profissional de relações públicas. Realmente a prática faz toda a diferença, Com né? certeza. E além disso, a questão dos idiomas, né? Eu queria saber do Adriano, então, e depois da Evelyn também, como é que vocês veem essa questão, né? O profissional, ele também deve procurar, além das competências que ele adquire aqui na universidade, algum curso de idioma? Como é que vocês veem essa questão? Deve, sempre. É primordial. Eu acho que até antes da pessoa seguir alguma profissão, já deve ingressar em algum curso. Por exemplo, hoje o inglês é básico, né? Eu atualmente estou estudando inglês, estou me adequando nessa língua, até pela função que eu exerço, é extremamente importante, porque hoje, com a universidade, no contexto da internacionalização, nós recebemos visitas a todo momento de coreanos, de franceses, de americanos, enfim, diversos países. Então, a língua predominante é o inglês. E o profissional, para exercer a profissão dele, principalmente de relações públicas, tem que ter uma língua estrangeira. E, Evelyn, você considera também que essa questão da língua é importante, não só para o profissional de relações públicas, mas principalmente, né, porque ele normalmente, como o Adriano estava comentando, lida com pessoas diferentes a todo momento. Não, com certeza, eu acho importantíssimo. Eu mesma sou formada aqui pela Unilínguas em inglês e iniciei um curso de idioma também em espanhol. Eu acho que esse contato com a língua para o Relações Públicas, que é um profissional versátil, é muito necessário. Porque nós temos que estar preparados, como o Adriano comentou, né? A questão da internacionalização no IHU é bem presente também, a gente tem eventos internacionais e muitas vezes eu mesma já passei por situações de não há ninguém nesse momento na secretaria que possa receber um palestrante. Então, e a Evelyn lá recebeu o palestrante, né? Dar Nesse boas-vindas. momento também recebe algumas oportunidades, né? Por ter a língua. Exatamente. É muito, muito interessante, assim, porque tu acaba conhecendo outras culturas. Eu, dentro da própria universidade, tive uma oportunidade de viajar para o exterior por causa de uma bolsa, né? Então, se eu não tivesse um conhecimento anterior, no caso do espanhol, né? Que é a língua que eu estava estudando, talvez não tivesse essa oportunidade, né? E eu acho que o Relações Públicas, ele precisa desses conhecimentos para agregar valor àquilo que ele já faz, né? Até porque é uma profissão de comunicação, então línguas também é comunicação. Uhum. Bom, e professor Lauro, além dessa questão dos idiomas, alguns especialistas também sugerem aí que os alunos tenham experiências diferentes, como atividades comunitárias, enfim, isso pode agregar no currículo, né? Então, como que vocês estimulam isso entre os alunos? Existem disciplinas experimentais chamadas, né? Nessas disciplinas experimentais, o aluno trabalha com situações reais, concretas da comunidade. Então, o aluno faz planos de comunicação com uma linguagem relacional, de modo a que essas organizações tenham processos de melhoria planejados por alunos sob a supervisão do professor da disciplina experimental que ele está frequentando, né? Eu aproveitaria para dizer que essa competência de idioma que foi falada é importante, sem esquecer a capacitação no idioma nosso, né, no português. Com certeza. Então, muitas vezes o aluno hoje, essa ânsia da internacionalização está muito dedicado a outro idioma e esquece o idioma nosso, né? Então, a competência também no uso do nosso idioma é fundamental. Agora,
também o profissional de relações públicas não deve somente ter habilitação em outros idiomas, mas sim em linguagens, na medida em que, para que eu possa construir relacionamentos, eu devo falar diversas linguagens. Tipo, eu vou trabalhar num hospital, eu tenho que conhecer as linguagens, né, a forma como as pessoas se expressam daquela área da saúde. Eu vou trabalhar numa prefeitura municipal, eu tenho que conhecer os aspectos inerentes àquele contexto, né? Eu vou trabalhar, sei lá, numa indústria metalúrgica, eu tenho que me apropriar daqueles conceitos, daquele tipo de linguajar existente naquele ambiente organizacional. Então, essa competência de linguagens, não só de idiomas, é fundamental. Bom, Adriano, e você concorda, então, com a opinião do professor? Com certeza, como o professor Lauro aqui comentava, nós temos diferentes linguagens, exemplo de linguagens no meio jurídico, né, que é uma linguagem totalmente diferenciada das demais. E eu posso também citar como exemplo a linguagem no meio onde eu trabalho, que eu trabalho na instituição, na nossa universidade, que é uma instituição jesuíta, onde nós temos a sua reitoria e diretoria de diversos padres. Então, também tem uma linguagem um pouco diferente de uma linguagem de uma empresa ou de uma organização. São linguagens importantes que a gente deve se familiarizar, como o professor Lauro comentou. E eu tive uma experiência muito boa, que foi no meu trabalho de conclusão na época, onde eu trabalhei com a voz, né, em diferentes ambientes de trabalho, e ali eu tive entrevistando diferentes pessoas, líderes, e aí eu pude perceber um pouco a linguagem de exército, a linguagem de padre, a linguagem de um gestor de uma empresa. Então é sem dúvida fundamental que o profissional se aperfeiçoe também nesse aspecto. Uhum. E falando um pouquinho agora, então, sobre redes sociais, né? Professor, você considera que esse ambiente, esse espaço, também é uma forma de ampliar as possibilidades de atuação do profissional de relações públicas? Sem dúvida, cada vez mais a mediação por esse tipo de meio, né, é fundamental. Agora, nós não podemos nos fixar em determinada mídia social, né? Sei lá, hoje o Facebook, amanhã pode não ser o Facebook. Então, o importante não é o dispositivo em si, e sim a forma como eu uso a interação, né, que esses dispositivos possuem. Nós podemos partir para outro país onde, de repente, o Facebook nem é a principal mídia social. Então, eu não tenho que adquirir um conhecimento específico de determinada mídia, e sim entender como esse dispositivo possibilita, esses dispositivos possibilitam a comunicação, né? Então, trabalhar a comunicação é importante. Hoje em dia, no curso, os alunos têm muitas experiências com o uso de redes sociais. O próprio curso tem lá sites, páginas, enfim, dedicadas a isso, que possibilitam a troca de informações de assuntos referentes ao curso nesses mecanismos. Uhum. Bom, e Adriano e Evelyn, aí no mercado brasileiro, muitas vezes a profissão de relações públicas é confundida com jornalista, com publicitário. Então eu queria saber de vocês, como é que vocês dois veem essa questão? De fato, isso é algo que acontece constantemente, inclusive os familiares, né? É aquela questão, escolhi no vestibular relações públicas, tá? Mas o que é isso, né? Então, a gente aprende ao longo do curso a ter essas diferenciações. Isso é uma coisa muito importante dentro da Unicinos, porque no início do curso a gente tem contato com os outros profissionais, né? Com os outros futuros profissionais, os jornalistas e os publicitários. Então, ao longo dessa jornada, a gente consegue perceber essas diferenciações, né? Que o jornalista vai ter muito mais um foco na própria produção de notícias, enquanto o Relações Públicas ele vai trabalhar ao lado dele, mas ele vai talvez manejar de que forma essas notícias vão chegar ou a que públicos elas devem chegar. Então, essa é uma experiência que eu diria que a gente aprende ao longo do curso. Talvez, num primeiro momento, muitos alunos não saibam dizer aos pais ou a quem pergunta o que, de fato, Relações Públicas faz.
Mas, ao longo da caminhada, a universidade acho que nos prepara muito bem, assim, para essas diferenciações, né? Bom, Evelyn, você tem com você também um exemplar da revista Imagem RP, né, que é uma produção aqui dos alunos, que foi lançada há pouco tempo, agora em novembro, né? Fala um pouquinho dos 100 anos, então, da profissão aqui no Brasil. Comenta pra gente como é que essa revista foi pensada. Bom, essa produção, ela é uma produção da disciplina de Redação e Relações Públicas 4, né? Ela foi, na época que eu fiz ela, era com a coordenadora do curso. Foi uma experiência na qual, devido aos 50 anos do golpe militar e também aos 100 anos da profissão, nós pudemos refletir um pouco qual era o papel do Relações Públicas dentro dessa área, né? Então, as alunas, né, eu e as minhas colegas, nós fomos atrás de entrevistas, né, de pessoas que ou tiveram algum envolvimento direto com o regime militar, ou que tiveram parentes que sofreram algum tipo de tortura, algum tipo de sofrimento, ou inclusive empresas que talvez tiveram alguma participação, né, na época do golpe. E isso foi muito importante porque a gente sabe que as relações públicas, por mais que não esteja totalmente explícito, elas tiveram uma participação na manipulação da imagem do regime militar e fica como uma conscientização para que isso nunca mais aconteça, né? Então, essa produção tem mais também esse sentido da gente sempre trazer a lembrança do passado, não só como um exemplo, mas também como um exemplo do que não fazer, né? Não só do que fazer, mas do que não fazer. Então, ela está disponível, inclusive, para todos os funcionários, alunos e colegas, enfim, que queiram adquirir. E é uma experiência muito importante, é um produto que o aluno faz durante a caminhada, né? Então, também é um amadurecimento, né, dentro da jornada. Muito bacana. Bom, professor, para a gente finalizar, então, quais você considera que sejam os principais desafios do profissional de relações públicas daqui para frente? Considerando que nós vivemos cada vez mais numa sociedade que trabalha com a informação, com a comunicação. Hoje é difícil uma organização se manter fechada num mundo tão pequeno, né? Então, cada vez mais há necessidade das organizações se relacionarem, das organizações trabalharem não somente para dentro de si próprio, né? Elas precisam trocar, elas precisam se relacionar. Então, o profissional tem um papel fundamental na medida em que esse movimento das organizações precisa ser planejado e sistematizado, de modo a que aquilo incorpore no dia a dia da empresa. Quem faz a comunicação de uma empresa não é o profissional de comunicação dentro da empresa. Quem faz a comunicação de uma empresa são todas as pessoas planejar naquela empresa. Cabe ao profissional de comunicação articular, planejar isso de modo a que todos saibam a responsabilidade que tem nesse processo. Tá certo. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações e até a próxima.